Olá pessoal, então vamos trabalhar agora um pouco sobre como fazer a integração contínua em um projeto de código aberto lá no GitHub. Para esse instante vamos considerar um projeto qualquer, então eu peguei um projeto meu antigo que ele inclui a integração contínua e diversos outros mecanismos de teste de software e afins que geralmente são associados com a integração contínua. Então vocês podem acessar se quiser esse repositório, é um repositório normal, então Unicorp Commons, né? Bom, dentro desse projeto, né, então é um projeto em Java, ele, se lembra que a gente falou de requisitos? Então ele atende um requisito que ele faz a construção automática e o teste. No caso ele utiliza o Maven, então tem o .xml aqui, que é típico dos projetos Maven, mas não é esse arquivo que a gente vai trabalhar aqui agora. A gente já supõe que a construção automática e teste acontecem de forma normal no seu projeto. O que a gente vai trabalhar é o Travis, ou seja, a integração contínua do meu software. Tá? Então o Travis ele é configurado primeiro esse arquivo, .travis.yml, yet another modern language. Então se a gente abrir esse arquivo, a gente vai observar que ele é bem simples. Ele é a descrição de como fazer a integração contínua. Então, primeiro, como que eu faço? Né? Coloco o meu projeto com integração contínua. Eu vou adicionar, na verdade, o Travis CI como uma aplicação que vai poder acessar o meu repositório. Então, vocês podem ver lá no meu repositório especificamente, nas configurações. Eu tenho aqui, né, um webhook, ou seja, um gatilho que sempre quando é feita uma alteração, um commit, afim, ele vai poder, então, executar ações relacionadas com o Travis CI. Né? Então, quando eu faço commit, automaticamente meu Travis CI é notificado que eu fiz um commit no repositório. O Travis CI ele tem acesso ao meu repositório com um certo conjunto de permissões, né, leitura de dados. Ele vai ler o meu repositório e vai analisar aquele arquivo .yml e a partir daquele arquivo ele vai fazer as integrações contínuas. Tá? Então, vamos voltar para lá, para o Travis YML. Então, o meu Travis YML, ele não tem muita coisa, ele fala que, veja, ele tem que configurar o ambiente. Então, esse software específico, eu tenho de instalar alguns programas nele, né, que eu uso R, no pacote de estatística. Então, por isso, eu estou falando que tem que ter o sudo required, porque eu vou instalar os pacotes e eu vou ter especificamente fazer uma alteração, essa alteração aqui, que requer, na verdade, né, o sudo que eu estou mencionando lá no topo. Essa alteração geralmente é esperada que um programa em R tenha. Tá, mas isso aqui tem tudo a ver com a questão de transição, ou seja, como que eu preparo meu ambiente para execução. Observe que aqui eu falo qual a distribuição Linux que eu vou usar, então Debian Trusty. Eu falo qual a linguagem do meu projeto, Java. Eu verifico se tem alguma coisa que eu tenho que fazer nesse meu ambiente. Então eu falo aqui que, olha, nessa minha imagem do Trust eu tenho de usar o apt ou o gerenciador de pacote em questão para instalar um conjunto de pacotes que são requisitos do meu software executar. GraphViz, RBase, RQuery Reserve, RQuery RJava. E depois eu falo, né, os comandos antes e o principal aqui, a integração contínua, que é o que eu fazer depois. Então, veja, como eu falei que é o Java aqui, ele já sabe algumas coisas padrões de Java. Então, ele sabe como tem Java, eu vou procurar provavelmente se tem um .xml, ou um arquivo .gradle, ou algo desse sentido. Obviamente que eu também poderia especificar especificamente o que tem que ser feito. Então aqui eu executo então, atualizo informação sobre Code Coverage e aqui eu rodo um outro plugin que é sobre o Coveralls. Tá? Depois que consegue fazer, veja, after success, ou seja, depois que conseguiu fazer com sucesso a construção e o teste tradicional. Tá? Então isso aqui são coisas a mais que eu, no meu caso específico, eu peço para ele fazer no meu projeto. Qual é o resultado disso? Então, se eu voltar lá no meu projeto, vocês vão ver que na página principal, então se for aqui no README, tem vários badges, vários rótulos aqui. E eles estão relacionados ao resultado das ações da integração contínua. Se a gente for observar esse README, né, vamos abrir ele aqui,
cada um desses rótulos não é nenhuma mágica, tá? Então vamos ver o código-fonte dele. São essas tags, tá? Então são umas tags que estão associadas com o quê? Com cada um dos mecanismos de integração que eu habilitei para o meu projeto. Então a do Travis CI é a primeira. Então esse rótulozinho verde aqui, build passing, é o resultado do Travis CI. O segundo rótulo é sobre cobertura de código, medida de acordo com coveralls. Tá? O terceiro rótulo é de cobertura, mas para um outro programa, CodeCov, tá? E assim por diante. Tá? Na verdade, tem vários serviços que você pode integrar para fazer verificações adicionais do seu software. Nesse projeto especificamente, eu só queria avaliar o quanto era possível disponibilizar dessas integrações. Tá? Óbvio que não faz muito sentido ter todas elas habilitadas ao mesmo tempo, até porque tem certa redundância. Bom, daqui tem as informações, né, sobre... Veja que dá um resumo aqui dos resultados daquela integração contínua. Você lembra que eu falei que é importante comunicar os resultados? Isso aqui é uma comunicação pública, bem aberta do que está acontecendo. Mas também eu posso... Esses aqui são links, então se eu for aqui, cada um desses links, eu consigo verificar em detalhes o que aconteceu em cada uma das integrações. Então eu abri aqui o build passing do Travis, tá? Aqui. Então veja que tem vários dos builds realizados, então, e esse aqui é o último build, e tem toda a informação, desde a informação de como foi configurado, né, o job para criar fazer essa integração contínua, o sistema que foi utilizado, né, Trust, Build ID, então, no caso então, foi Ubuntu 14.04, fala em configurações do Docker, e depois dessa configuração básica, tem as configurações do que o Travis faz, e finalmente tem a do projeto, sempre que eu tinha algumas coisas que eram pré, então tem algumas informações pré que estão aqui, e finalmente tem do Maven. Né? Sempre falei que é um projeto Java. Se é um projeto Java, por padrão, ele vai executar o Maven com o Maven install. Tá? Então é isso que ele fez o Maven install, fez o Maven com teste, tá? Né? E depois disso teve outras ações que eu fiz que relacionadas com cobertura, que eu solicitei. Então se a gente for mais final, vai ter essa informação, né, que eu executei, sempre para gerar os dados do CodeCov e do coveralls. Então aqui estão os resultados daqueles comandos adicionais que eu fiz. Então está tudo aqui, está tudo disponível. Tá? Esses resultados aqui da construção, do log. Nesse caso especificamente, eu não gravei a saída, mas tem mecanismos que permitem. Veja, é um mecanismo gratuito, então só ter o log para mim é suficiente, na verdade. A gente consegue replicar isso. Tá? Então, isso é o que o Travis CI me oferece. Né? Então, todo esse registro de como foi a construção. E aqui são casos felizes, né? Que nesse caso específico, esses builds funcionaram. Mas eu posso ver o histórico das construções, né? E talvez no histórico eu vou ter construções que não foram tão bem sucedidas. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, o Build History. E vocês podem ver que tem algumas que teve erro. Então, fica muito claro para o desenvolvedor que aconteceu uma coisa errada. Tá? E detectando essa coisa errada, você pode tomar ações corretivas. Esse build dá várias informações do que pode ter acontecido de errado na minha construção. Bom, isso aqui é o que o Travis CI faz, mas eu falei que eu tenho outros mecanismos de integração. Então aqui eu tenho o relatório do coveralls, que ele mede a cobertura. E veja, como a cobertura então ele mostra para cada componente, então tem várias maneiras de visualizar a informação, quais são as elementos que têm maior cobertura, menor cobertura, e você consegue navegar nisso e ver dados mais precisos. Né? Então, sobre a árvore binária, então verificar o que foi coberto exatamente, o que não foi coberto, tá? Então você tem essas informações, né, que a gente viu lá na disciplina de teste de software. Tá? Então o verde está coberto e tá, em vermelho aqui não está. Tá? Isso é um projeto, isso aqui a gente pode fazer em qualquer projeto nosso, código aberto. Tá? Além dessas questões aqui, isso aqui são, a cada commit que eu faço, ele gera isso, mas eu poderia fazer isso em outros instantes. Por exemplo, o JVF faz algo muito similar com o que eu apresentei ali. Só que, além de fazer aquelas integrações contínuas a cada commit, ele faz a cada análise de alteração de código, a cada pull request.
Então, aqui tem um pull request típico de um problema que ainda não foi resolvido. Tá? Então, tem toda a discussão, mas se você observar lá no final, tem um conjunto de verificações que são feitas a cada alteração daquele commit, daquela linha de commit do pull request. Né? Se o desenvolvedor fez uma nova alteração, um novo commit daquele código relacionado ao pull request, isso aqui está sendo executado novamente para analisar se está funcionando bem ou não. E aqui a gente pode verificar, tem algumas verificações que falharam. Algumas que talvez seja esperado falhar e outras que talvez não. Né? Então, teste de unidade é algo que você não espera que falhe aqui no caso. Tá? Então, por isso que isso aqui dá um feedback para o desenvolvedor que, olha, então tem coisas que precisam ser arrumadas ainda nessa licitação. Tá? E finalmente, tem aqui o KDE. Né? Então aqui a gente tem, não é um projeto específico, aqui são vários projetos, e observe como aqui eu tenho em vários tipos de ambiente. Então eu tenho erros relacionados à plataforma Android, né? Então tem o Qt, então tem o Android Qt, na plataforma FreeBSD, plataforma Linux, plataforma Windows. Por quê? Porque os projetos do KDE eles executam em todas as plataformas. Talvez não todo software execute em todas as plataformas simultaneamente, mas sim, boa parte deles são multiplataforma. E eu preciso avaliar como a transição dele do meu ambiente, espaço de desenvolvimento, por outros espaços de desenvolvimento que são configurações típicas dos meus usuários finais, né, que são Windows, Linux, FreeBSD, Android. E com isso também eu consigo ver, né, um resumo do que está falhando, né, ou o resultado geral. Veja que eu falei do Travis CI, que era de um projeto específico, e é algo mais estrito nesse sentido. Aqui no KDE, o Jenkins é uma plataforma que eles mesmos hospedam. E por que dessa forma? Porque eles têm mais requisitos, têm mais plataformas a monitorar, talvez eles tenham coisas de mais baixo nível que tenham a ser observadas. O KDE é um software muito mais pesado para compilar, que talvez não seja possível com plataformas abertas, livres. Então, talvez pelos requisitos deles, eles consideram que era mais conveniente fazer nessa plataforma Jenkins. Tá? Mas nada impede, no futuro, por exemplo, eles migrarem para uma outra plataforma que seja mais conveniente para eles. Tá? A vantagem é que aqui eles têm flexibilidade para fazer o que eles preferirem, desde que eles sempre mantenham esse costume, né, essa prática de integração contínua. Bem?